nós já vamos dar início, então. Então, pessoal, boa noite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês essa noite para a gente conversar um pouquinho sobre a gestão de pessoas em ambientes híbridos, trazermos um pouco dos desafios e a motivação das equipes nesse ambiente que é cada vez mais comum no nosso meio, muito em função desse cenário que nós estamos vivendo, da pandemia, né? Então, inicialmente, também aproveito para desejar saúde a todos e que as famílias estejam em boas condições de saúde. Aí estamos talvez num dos piores momentos que a gente já enfrentou nesse um ano de pandemia, e com o advento disso a gente está se vendo em cenários bem diferentes e as nossas rotinas de trabalho estão mudando, estão evoluindo e a gente está fazendo parte de todo esse processo. É um tema extremamente contemporâneo, atual, onde eu vou provocar um pouquinho vocês, vou conversar, a gente vai interagir um pouco através do chat, vou trazer algumas notícias da atualidade para a gente refletir e propor alguns insights aí para vocês. Então, pessoal, meu nome é Marcos Ferron, eu sou graduado em administração, esse ano completando 10 anos de graduação, tenho um MBA em gestão de negócios, sou mestre em controle de gestão e negócios, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado por 2 anos em Lisboa, morei em Portugal por 2 anos, concluí em 2018, retornei a Porto Alegre e já engatei uma especialização em docência universitária do século XXI, que concluí agora no final do ano passado. Minha atuação profissional, já atuei como controller, gerente administrativo, gestor de administração e finanças, e a área de RH sempre esteve presente desde o meu início da minha fase profissional, ainda que aqui vocês não vão identificar, não vão enxergar o RH claramente escrito nessa minha apresentação, mas nessas minhas experiências todas, tanto a gerência administrativa ali no início, a atuação como gestor de administração e finanças, tiveram a área de RH como subordinada. Então, a empresa não deu tanto destaque assim à área de RH, mas ela estava, sim, dentro da gerência administrativa, dentro da área de administração e finanças. Então, tive essa passagem aí, onde tive experiências na área de RH. Muitos ruídos a colega está mencionando, eu não sei se tem mais alguém com o microfone aberto. Eu acho que o microfone A Magda estava aberto. desligou. E a Valquíria está com o microfone aberto. Obrigado, pessoal. Então, acho que agora melhorou para todos. Qualquer coisa, se manifestem aí que a gente vai conversando. Na oportunidade que eu estive em Lisboa, fui bolsista de investigação, onde, em concomitância ao meu projeto de dissertação, eu auxiliei uma professora num projeto onde nós identificamos os potenciais e o desempenho criativo dos alunos de todo o grupo do Instituto Politécnico de Lisboa. Então, tínhamos 5 escolas, onde pudemos identificar e traçar um trabalho de pesquisa com o potencial e o desempenho criativo desses alunos. Acho que a professora Denise está com o microfone aberto. Agora fechou. Opa! Não estou te ouvindo agora, Denise. Acho que tem que abrir de novo. Agora sim? Está ouvindo? Sim. Ah, que bom. Boa noite Sim. a todos. Não quero te interromper, professor Marcos, mas aproveito a interrupção para conseguir me conectar. Está dando um conflito com senhas aqui, mas está tudo bem. Segue a tua apresentação, que daí no final a gente interage, tá? Estou acompanhando aqui. Tá bom, Uma boa palestra a todos. Obrigado. Obrigado desde já pelo convite. Então, na oportunidade, estive em Portugal, fui bolsista de investigação, atualmente sou superintendente administrativo no CREA e gestor das parcerias. A superintendência administrativa engloba as áreas de tecnologia da informação, de patrimônio e infraestrutura e toda a parte de gestão, compreendido aí o RH, o administrativo, compras, contatos, financeiro, contabilidade,
e na atuação de gestor das parcerias na perspectiva da Lei 13.019, que trata do chamamento público e do repasse de recursos públicos para entidades de classe. E também este ano estou atuando como membro da Câmara Jovem do CRA, no Conselho Regional de Administração, onde o objetivo principal é nós interagirmos um pouco mais e trazermos os jovens, trazermos a juventude por meio das universidades para o Conselho de Administração. Então, essa é a minha breve apresentação curricular. Para a nossa agenda aqui, então, de hoje, vamos conceituar um pouquinho sobre o trabalho remoto, teletrabalho, home office, trabalho híbrido, as diferenças que há entre esses 4 modelos, a evolução desses modelos, trazendo um panorama para os dias atuais, e abordaremos a gestão de pessoas nesses ambientes híbridos por uma metodologia desenvolvida aqui dos 3 pilares, para que a gente tenha ferramentas práticas aí e uma abordagem prática para gerirmos pessoas nesses ambientes. E, por fim, vamos conversar um pouquinho sobre os desafios e as formas que a gente pode motivar e engajar as nossas equipes nesse cenário de trabalho híbrido. Então, pessoal, começo com uma notícia de 2019, então é relativamente atual, da revista Exame, que diz que todo mundo deveria trabalhar em casa. Isso foi um estudo da Universidade de Stanford, um professor de economia, defendeu que trabalhar em casa deveria ser um modelo padrão, e é um argumento científico. Então, houve uma pesquisa científica, onde nessa matéria é explicitado os benefícios do trabalho em casa, trazendo essa relação benéfica para todos e no entendimento de que deveria ser um modelo geral, né? Então, o que vocês pensam sobre isso, né? Todo mundo deveria trabalhar em casa? Será que é bem assim? Né? A gente sabe que tem determinadas áreas e determinadas atuações que a gente não tem esse benefício, né? Ou essa sistemática de trabalho tão presente. E aí eu pergunto, pessoal, será que o home office é igual a mais produtividade? Vejam essas imagens. Nós estamos mais para a menina da esquerda, sentadinha, num ambiente bacana, com uma postura adequada, ou nós estamos mais como a moça da direita, atucanada, com cachorro, periquito, papagaio, a casa bagunçada? Então, a gente tem esse cenário de home office que está imposto cada vez mais aí em decorrência desse nosso cenário atual, traz alguns vieses, e a gente vai abordar um pouquinho aqui, discutir sobre algumas ferramentas que podem nos auxiliar nesse sentido. E aí eu trago mais uma notícia, agora bem mais recente, de maio de 2020, logo após o início, né, da pandemia da Covid-19. Home office definitivo? Para 74% das empresas no Brasil, a resposta é sim. Então, uma pesquisa apontou que 85% dos executivos, para 85% dos executivos, a experiência do trabalho remoto tem mais pontos positivos do que negativos. Então, logo que a gente se viu nesse cenário que ainda estamos passando, muitos de nós acabaram entrando em teletrabalho, em home office, de uma maneira goela abaixo, né? E nessa ocasião aqui, em maio do ano passado, 74% das empresas que responderam dizendo que é uma experiência boa, positiva, e que tem muito mais aspectos positivos do que negativos. E aí a gente veio acompanhando, né? Do ano passado para cá, principalmente, toda a evolução desse trabalho, do home office, do teletrabalho. A Petrobras, por exemplo, anunciando aqui um plano para adotar o home office permanente. 82% dos funcionários da Petrobras mostrou interesse em adotar o teletrabalho de até 3 dias. Ou seja, aqui já estamos conversando um pouquinho bem sobre a nossa temática, né? Uma modalidade mais híbrida, não 100% de um trabalho remoto, e sim algumas vezes por semana nas dependências do trabalhador e algumas vezes na semana nos nossos ambientes domésticos. Esse novo modelo para a Petrobras já passaria a valer aí desde setembro do ano passado.
Então, nós vimos acompanhando todo esse cenário, e aqui eu estou trazendo notícias mais atuais, e vou trazer algumas provocações para nós discutirmos aqui. E aí vocês podem pensar, bom, mas são só grandes empresas que vão adotar o home office para sempre, é Petrobras, são multinacionais, é o Twitter, a XP, empresas do ramo da construção, Lafarge. Não é bem assim, né, pessoal? A gente está aqui em Porto Alegre, eu estou em Porto Alegre, acho que a maioria aqui da região metropolitana. Temos aí uma notícia da Zero Hora, nossa gaúcha ZH, está aí a Giane Guerra, trazendo que uma empresa de Porto Alegre estava abrindo 40 empregos em home office com uma remuneração de R$ 4.500. O trabalhador receberá em casa o material necessário, computador, fone de ouvido, cadeira ergonômica. Então a realidade está aí, né, pessoal? Está cada vez mais próximo. A maioria de nós, acredito que estamos trabalhando de alguma maneira híbrida ou em teletrabalho. Então, trago aqui essas notícias atuais para a gente ponderar e ver que é um cenário que está aí para que toda a nossa rotina de trabalho evolua e a gente está fazendo parte de todo esse processo. Mas cada uma dessas metodologias aqui de trabalho, desses modos de trabalho, tem algumas diferenças. Teletrabalho, trabalho remoto, home office, trabalho híbrido. Vocês saberiam me dizer as diferenças entre cada um desses 4 tipos de trabalho? Digam no chat aí, por favor. Consegue identificar todas as diferenças entre cada um desses 4? Ó, professora Denise, híbrido misto. Teletrabalho e home office são semelhantes, mas não sei a diferença exata. Então, Valquíria, aqui a gente vai, na sequência aqui, trazer as diferenças pontuais entre cada um desses modos de trabalho. E para isso a gente vai para a lei, né? Vamos para a legislação. CLT. Vamos lá. Na reforma trabalhista de 2017, trazida aí pelo presidente Michel Temer, a CLT ganhou um capítulo 2A, que traz dispositivos dos artigos 75A, B, C, D e E, sobre o teletrabalho. Então, vejam que o artigo 75B, ele traz o conceito. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. E aqui eu coloco no conceito trabalho remoto e teletrabalho como praticamente a mesma coisa, porque num dispositivo em seguida que eu vou abordar aqui da CLT, a CLT também traz essa nomenclatura do teletrabalho, ou do trabalho remoto. Então, eles são sinônimos, tá? Parágrafo único desse dispositivo, artigo 75B, o comparecimento às atividades do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, vejam, aqui a própria CLT já traz essa questão de um trabalho híbrido, não de forma clara, né, com a nomenclatura híbrida, ou de trabalho híbrido, mas se nós estamos num regime de teletrabalho, nós podemos sim ir eventualmente às dependências do nosso empregador, né, e não estaríamos descaracterizados desse regime de teletrabalho. Próximo dispositivo, o artigo 75C, ele traz que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, aqueles que estão nessa modalidade de teletrabalho devem ou deveriam, né, ter sido submetidos a um aditivo de contrato, ou quem venha a ser contratado diretamente nessa modalidade, o contrato de trabalho ele tem que estar expressamente mencionado que o regime é em teletrabalho. E aí o parágrafo 1º, poderá ser realizada a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, desde que haja um mútuo acordo entre as partes registradas em aditivo. Então, acabei de comentar. Nós estávamos, a grande maioria, numa sistemática de trabalho presencial, nas dependências do empregador. Com a pandemia, muitos se viram nesse novo cenário
de trabalhar de casa, de fazer teletrabalho, e muitas empresas aí acabaram tendo que adotar os aditivos contratuais individuais para colocar cada um dos empregados nessa modalidade de trabalho. E o parágrafo 2º traz uma questão bastante importante, pessoal. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador. Percebam o que está em negrito. Garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Então, eu vou dar o exemplo prático do meu caso. Nós, no CREA, fomos colocados em teletrabalho, assinamos os aditivos contratuais, imediatamente da assinatura do aditivo de contrato, nós passamos para o regime de teletrabalho. Bom, mas se o CREA, porventura, queira voltar à rotina presencial, nos colocar em modo presencial, nós vamos ter que registrar um aditivo de contrato, porém, observando esse prazo de transição de 15 dias. Então, o critério que se aplicou para nós entrarmos em teletrabalho, que pode ter sido no ato da nossa assinatura, não necessariamente vai ser no sentido contrário. Para nós voltarmos ao modo presencial, o parágrafo 2º do artigo 75C da CLT está estabelecendo esse prazo mínimo de 15 dias de transição. Para quê? Para que a gente se adapte, retorne, verifique as questões de equipamentos, de computador, de cadeiras. Muitos colegas acabaram trazendo computadores da empresa para o ambiente doméstico e agora tem que voltar. Então, esse prazo mínimo que a CLT está trazendo é um dispositivo importante que, num eventual retorno às nossas atividades presenciais, nós vamos ter que observar. O artigo 75D traz que as disposições relativas à responsabilidade de aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, infraestrutura, para a prestação desse serviço remoto, desse trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Então, vejam, pessoal, eu estou em teletrabalho, mas eu já tenho em casa contratado o meu plano de internet, eu já pago internet, banda larga. Mas eu estou usando a minha internet para trabalhar em casa. Eu estou usando a minha energia para manter o meu computador ligado. Eu estou usando a minha energia para deixar o meu celular sempre com carga e trabalhar pelo WhatsApp, conversar pelo WhatsApp com os colegas, fazer reuniões remotas. Então, pessoal, toda essa despesa ou reembolso de despesas, a própria legislação já traz. Então, vejam, o parágrafo único, as utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração. Então, é um aspecto bem aí do DP, né? Eventualmente, se alguma empresa concede algum tipo de ajuda de custo ou de reembolso de despesas nesse sentido, elas não são computadas como remuneração do empregado. São um benefício direto. No caso prático específico aqui do CREA, onde eu trabalho, todos os que assinaram o aditivo contratual para teletrabalho acabaram ganhando uma ajuda de custo, sim, para as despesas de internet e energia elétrica. E como que se chegou nesse valor, né? Bom, foi feita uma média. Valquíria, não se aplica ao governo do Estado. Exato, Valquíria. O governo do Estado é o regime jurídico único, né? Não são seletistas. Então, é uma outra legislação. Muito bem observado. Então, no CREA, como que nós fizemos? Né? Nós fizemos um cálculo, uma média da tarifa da energia elétrica, da CE, fizemos uma média de quanto um computador consome para fazer o consumo de quilowatt-hora, o consumo de um carregador de celular quilowatt-hora, o custo médio de uma internet banda larga de no mínimo 100 mega, pensando que todos que estão nessa sistemática de trabalho devam ter uma boa internet para que a gente consiga, por exemplo, estarmos num ambiente assim virtual, com reuniões, com palestras, com momentos de brainstorming, de troca de trabalho por si, né? Então, se chegou num denominador, se chegou numa média, e a partir de dado momento, nós passamos a conceder essa ajuda de custo, atendendo aí o artigo 75D da CLT. E aí uma notícia atualizada de 29 de outubro, pessoal. A maioria das empresas não arca com a internet e energia no home office. Então, nós temos a lei está aí, né?
mas sabemos que nem todas as empresas acabam tendo essa preocupação e esse feeling de oferecer as melhores condições e adotar as melhores práticas aí para a gestão das pessoas. Então, essa pesquisa foi feita aí no final do ano passado. Embora grande parte das companhias tenha aderido ao trabalho remoto, poucas as que compartilham os custos com os funcionários. E o artigo 75E, que é o último dispositivo desse capítulo 2A, traz que o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Nós estamos nos nossos ambientes domésticos. Nem todos de nós temos boas cadeiras, temos mesas adequadas para prestarmos os nossos serviços remotos. Então, o que pode acontecer? Muitas empresas acabaram, sim, cedendo seus equipamentos, cedendo, inclusive, cadeiras e mesas. É uma realidade que os empregadores também têm as suas responsabilidades, né? A fim de que se evite as doenças e os acidentes de trabalho, que se já são relativamente comuns no ambiente corporativo, na nossa residência podemos estar mais suscetíveis. E o parágrafo único também traz que o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. E um outro aspecto que está fora do capítulo 2 da CLT, mas que também foi incluído ali pela Reforma Trabalhista de 2017, é o artigo 62, onde diz que não estão abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, ou seja, o capítulo onde está o artigo 62 é o capítulo da duração e da jornada do trabalho, aqueles empregados ali no inciso 3, em regime de teletrabalho. Então, aos empregados que estão nesse regime, estão dispensados do registro de ponto, tá? Não são obrigados a registrar o ponto até, em função dessa flexibilidade que pode haver entre as rotinas domésticas que a gente está acostumado, com filhos, com animais, com pets, para que a gente tenha uma flexibilidade maior nos nossos horários de trabalho. Isso tudo vai cair logo mais na maneira como a gente vai gerir as pessoas, na maneira como a gente vai controlar as produtividades, na maneira como a gente vai entender essas rotinas de trabalho que estão sendo desempenhadas nesses ambientes externos ou híbridos e domésticos. E o home office, pessoal? O home office é um termo em inglês, né, trazido para uma tradução mais básica, que é tudo aquilo que eu estou executando no trabalho, eu vou passar a executar na minha casa, né? Se trata muito mais de uma política interna da empresa. Nós não temos uma legislação específica que fale de home office ou que trate de home office. A legislação vigente hoje no país é a nossa CLT, com o capítulo 2A, que são os artigos 75, A, B, C, D e E, que são aqueles dispositivos aí que eu acabei de mencionar com vocês. Então, o home office ele não necessita necessariamente de uma alteração no contrato de trabalho. Nós podemos manter o nosso contrato normal, num regime presencial, e eventualmente termos que prestar o nosso serviço no ambiente de casa? Podemos. Geralmente, aí o controle de ponto, o nosso controle de horário, está mantido. E aí cabe às empresas terem as ferramentas, sistemas de controle, enfim, não apenas relógio ponto, mas sistemas de ponto alternativo, como aplicativos, sites, portais, enfim. Basicamente, pessoal, o home office eu tenho as mesmas regras de trabalho no meu ambiente corporativo, são as mesmas regras que eu tenho como se eu estivesse na minha empresa, porém, no meu ambiente doméstico, na minha casa. Tá? Não temos uma legislação, uma norma que trate especificamente sobre o home office, apesar de que na prática, no dia a dia, a gente fala, estou em home office hoje, estou em home office, meu amigo está em home office, estou em teletrabalho, estou remoto, a gente acaba confundindo um pouco as nomenclaturas, igualando um pouco as nomenclaturas, mas tecnicamente, legalmente, a gente tem essa diferenciação de que o teletrabalho ou o trabalho remoto, sim, isso está regido pela nossa consolidação das leis do trabalho. O home office, não.
A Valquíria pergunta, no home office é permitido fazer horas extras? Em teletrabalho não é permitido. Exatamente, Valquíria. No home office, sim. Como eu vou estar sujeito ao regime de jornada de trabalho, ao controle de ponto, eu posso sim fazer as minhas horas extras. Respeitados os dispositivos ali da CLT, aqueles limites de 2 horas, né? E no teletrabalho, como eu não tenho controle de ponto, como que o meu empregador, que o meu chefe vai mensurar se eu realizei hora extra ou não? Pela produtividade, pelo trabalho, mas aí a gente entra num critério bem mais subjetivo, né? E o trabalho híbrido é eu ter dias no escritório, dias em home office, assim como a notícia da Petrobras lá, que vai adotar o home office em 3 vezes por semana. Essa é uma realidade bastante presente já, sobretudo com esse novo cenário que nós estamos aí vivenciando, e identificamos um futuro bem promissor nesse sentido, né? Nesse trabalho híbrido, onde a gente vai estar dias no escritório, dias em casa, trazendo muito mais flexibilidade, tanto para o empregador quanto para o empregado. E esse modelo busca o melhor do presencial, aliado ao melhor do trabalho em casa. Será que a gente consegue fazer tudo isso? Então, pensando no melhor do presencial, né, pessoal? O que é o melhor de eu estar num ambiente presencial, no meu escritório, fazendo reuniões, tendo momentos de brainstorming, e nós, como bons brasileiros que somos, adoramos os vínculos sociais. Adoramos abraçar, adoramos estar juntos, adoramos trocar ideias, tocar, e isso o presencial nos permite, né? O trabalho remoto, as reuniões virtuais, nós estamos aqui no ambiente virtual, a gente se enxerga, a gente conversa, a gente debate, a gente discute, mas a gente não se toca, né? Então, o melhor desses dois mundos talvez seriam possíveis de serem abarcados nesse trabalho híbrido, e o trabalho em casa, a concentração, a flexibilidade que eu tenho nos meus horários. Muitos de nós, no ambiente corporativo, estão numa sala com mais pessoas, tem mais barulho, toca telefone, o colega vem para o cafezinho, e aí? Em casa eu tenho mais concentração, eu posso me trancar numa salinha, no meu quartinho, no meu escritório, e ter uma rotina em que eu permita e que eu consiga ter um pouco mais de concentração. Claro que isso tudo é muito relativo, né, pessoal? Existem ambientes e ambientes, pessoas e pessoas, residências e residências. Valquíria, discordo que as reuniões sejam melhores no presencial. Penso que não é tão objetivo no presencial. Exato, Valquíria. Então, a gente tem, sim, diversos casos em que as reuniões remotas acabam tendo um pouco mais até de objetividade, né? No momento presencial, a gente talvez se alongue um pouco mais, e pelos próprios vínculos sociais que a gente para o cafezinho, pausa para o coffee break, e aí a gente acaba talvez não tendo uma otimização daquilo que a gente está se propondo a resolver, né? Ou a trazer de resultados a partir daquela reunião. Olha, Valéria, vou completar 1 ano no home office e sinto falta dessa interação. O cafezinho na copa, visitar as salas dos colegas, ver as pessoas de perto. Exatamente, Valquíria. Então, perdão, Valéria. Então, esse ambiente híbrido, ele pode estar nos trazendo esse melhor desses dois mundos. O melhor do presencial, que não necessariamente são só as reuniões ou só os vínculos sociais, e o melhor do trabalho em casa, que não necessariamente é só a concentração ou só a rotina flexível. Tem gente que quer trabalhar em casa porque quer ficar com o filho ali e está rendendo super bem, está indo super bem. Tem gente que adora o presencial porque quer a sua mesa, quer o seu computador, gosta do seu ambiente de trabalho, quer sim sair de casa, quer pegar o ônibus, né? Quer se deslocar, quer ver gente, quer olhar para a rua, faz questão desse deslocamento. Então, nós temos N fatores que cada um entende ser o melhor e aquilo que melhor se adapta à sua rotina. E cabe aí às empresas e a nós, gestores de pessoas, identificar, né, dentro dos perfis que nós temos dentro do nosso grupo, da nossa equipe, aqueles que melhor se adaptam a um modo, aqueles que melhor se adaptam a outro, aqueles que talvez tenham que estar 4 dias em trabalho home office e 1 dia no escritório, ou vice-versa.
Então, será que a gente consegue, num modelo híbrido, trazer o melhor dos dois mundos? Então, pessoal, até aqui a gente viu essa evolução que nós tivemos de um trabalho preponderantemente presencial até principalmente março do ano passado, né? Caímos num teletrabalho, muitos de nós está nessa sistemática de trabalho ainda, em função desse momento que a gente está vivendo. O home office e as suas pequenas diferenças ali em aspectos legais e conceituais, e o ambiente híbrido, que é isso que a gente está trazendo hoje, essa provocação, esses conceitos, e já vamos abordar alguns critérios práticos aí dos 3 pilares que eu desenvolvi para que a gente consiga gerir melhor as pessoas nesse ambiente híbrido. E aí, pessoal, já ouviram falar em Anywhere Office ou Work from Everywhere? É uma sequência de evolução do nosso home office. É o cara que está lá na praia, com seu notebook, trabalhando. É a menina que está ali na Starbucks, puxando o notebook e trabalhando. É o cara que está lá nas montanhas, fazendo seu relatório, produzindo, trazendo resultados, gerando resultados para sua empresa. Então, é o trabalhar de onde eu estiver, de qualquer lugar. É um modelo que algumas empresas aí fora já desempenham, já desenvolvem. Tem funcionários que já trabalham nessa sistemática, mas eu trago um alerta, pessoal. Nós estamos no Brasil, não esqueçam disso. E as nossas leis são complexas e são muitas delas antigas, e nós precisamos de uma atualização legal e de um amparo para que isso aconteça. Sobretudo, pessoal, trago o aspecto aqui, saúde e segurança do trabalhador. E se o cara que está lá na beira da piscina cair na água e se afogar? E o acidente de trabalho? E a postura daquele cara que está ali na montanha? Ele está numa cadeira confortável, ergonômica, ele está respeitando o espaço entre o mouse, o antebraço, o cotovelo. A nossa legislação permite isso, dá diretrizes, dá orientações sobre um trabalho nesse sentido? Não dá, né, pessoal? Então, assim, o conceito e a concepção é maravilhosa. Eu adoraria, mas a gente tem ainda alguns entraves aqui, sobretudo na questão da nossa legislação, da segurança e saúde do trabalhador e dos aspectos de ergonomia, nessa sistemática de trabalho de onde eu estiver. E aí, pessoal, como eu vou gerir pessoas em ambientes híbridos, vendo tudo isso que a gente já viu até aqui, as diferenciações entre cada um dos modelos, e eu pensar que eu posso ter um dia o meu colega lá no escritório, outro dia na casa dele. Como eu vou gerir isso? Como eu vou controlar a produtividade dele? Como eu vou liderar essa pessoa? Como eu vou motivá-lo? Como eu vou engajá-lo? Então, eu desenvolvi um método de 3 pilares, bem práticos e objetivos, que a gente vai conseguir entender como nós vamos conseguir gerir essas pessoas nesse ambiente, nesses ambientes híbridos. E esses 3 pilares são os seguintes: a comunicação, as ferramentas e o controle, e a liderança. Então, o primeiro pilar, o pilar da comunicação, não posso dizer que não é um dos mais importantes aqui. Os 3 são super importantes. E pensando, mesmo num ambiente presencial, quanto num ambiente home office, nós nos comunicamos todos os dias, todas as horas. É um olhar, é uma comunicação. O escrever uma mensagem é uma comunicação. O enviar um áudio é uma comunicação. Então, estamos sempre em contato. O contato frequente, ele é fundamental para a gente entender o que o colega está fazendo, para a gente comunicar com transparência aquilo que a gente quer, solicitar determinada atividade, demandar com transparência. E aí, pessoal, a gente precisa ter ferramentas, a gente precisa ter mecanismos, e hoje, ferramenta que todos nós utilizamos é o WhatsApp. Pessoal, a gente sabe
nossa vida sem WhatsApp não tem como, não sei nem pensar como a gente trabalharia ou como a gente trabalha hoje sem WhatsApp, sem conversar com as pessoas, sem mandar aquela mensagem, e numa urgência tu manda um áudio, e numa urgência maior ainda tu chama uma chamada de vídeo, chama aquela pessoa, olha para ela, tenta entender. Então, pessoal, as ferramentas estão aí. Cabe a nós, gestores de pessoas, nos comunicar de forma clara, ter contatos frequentes, trabalhar com transparência, solicitar e trabalhar com feedback, né? Feedback, dentro da gestão de pessoas, é uma das palavrinhas que a gente mais escuta, né? Que muitas vezes acaba sendo difícil de aplicar. E no ambiente híbrido, como é que a gente vai dar feedback? Com as ferramentas que a gente tem. Se a gente pediu uma coisa, se a gente está em dúvida com alguma coisa, se a gente não gostou de alguma coisa, eu preciso dar feedback. Eu preciso dar feedback para o meu funcionário, para a minha equipe entender que aquilo tá legal, que aquilo tá 10, que aquilo não foi bem assim, que aquilo a gente pode melhorar, que aquilo a gente pode mudar. Então, o pilar da comunicação, ele consiste basicamente no manter contato frequente, e para isso a gente tem as ferramentas à nossa disposição, conversar e comunicar com transparência, e propor e promover o feedback, né? Valquíria, na minha experiência, seja em teletrabalho ou mesmo no presencial, a comunicação feita por escrito tem sido um grande problema. Na maioria, na pressa, mandam informações fracionadas ou pedem algo urgente para ontem, sem planejamento, e informações às vezes desconexas. É verdade, Valquíria. Às vezes a gente pensa numa coisa, escreve outra e fala outra. Então, como é que o meu interlocutor do outro lado vai entender um documento que não está claro, que ele vai me perguntar e eu vou falar uma outra coisa, e ele vai fazer talvez uma outra coisa, né? Então, a comunicação transparente, ela não precisa ser um texto rebuscado, ela não precisa ser um áudio longo, ela não precisa ser uma reunião formal. Eu tenho que conhecer o meu público, eu tenho que conhecer a minha equipe, as pessoas com quem eu estou trabalhando e saber qual a melhor forma que aquelas pessoas percebem aquilo que eu estou tentando comunicar. Tem gente que, lendo uma instrução, lendo uma portaria, lendo um ato administrativo, está super tranquilo. Tem gente que precisa que tu converse, tem gente que precisa que tu ligue, tem gente que vai precisar que tu faça uma chamada de vídeo, que ela quer te olhar, ela quer te ver, olhar os teus olhos e ver que tu está pedindo aquilo. Então, as maneiras de comunicar são muitas, né? E as ferramentas também são muitas. Mas num ambiente híbrido, se a gente está num espaço presencial, eu posso sim chegar no meu colega lado a lado ou frente a frente, conversar. E se eu estou em casa, eu vou usar das minhas ferramentas tecnológicas, mas sempre com um cuidado, muito importante isso que a Valquíria comentou, da forma como a gente se comunica, da forma como a gente escreve, da forma como a gente fala, e tentar levar isso de um modo que o meu interlocutor, que eu me comunique com o meu interlocutor da maneira com que eu saiba que ele vai entender e que ele vai assimilar. E aí, pessoal, nós que somos gestores de pessoas, e às vezes a gente está no grupo de WhatsApp e manda aquele textão, assim, 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 assim. Um pode ter entendido perfeitamente, outro nem tanto. E aí a gente começa a trabalhar e a conversar, e a ligar, ou a fazer uma chamada de vídeo, ou se a gente está numa dependência presencial, a gente vai conversar com essa pessoa, porque são pessoas, porque cada um tem uma forma de entender. E as ferramentas e o controle, esse segundo pilar que eu estou trazendo para vocês. Mas ainda, perdão, pessoal, falando da comunicação, vejam a importância do feedback. Notícia da revista Você RH, agora de dezembro de 2020. Empresas mantêm feedback na pandemia, mas a cobrança aumenta. Então, esse levantamento da Talences mostra que 71% dos que responderam tiveram algum tipo de feedback. E 75% citam maior pressão durante a pandemia. Então, pessoal, como que nós, gestores de pessoas,
vamos nos comunicar de modo transparente, dar feedback, mas não fazer com que as pessoas, os nossos liderados, se sintam pressionados ou estressados. Para muitos, o teletrabalho acabou desencadeando um estresse violento. Para muitos, e eu vi uma pesquisa também recente, do Conselho Federal de Farmácia, o uso de antidepressivos na pandemia aumentou 17%. Não somente em função do teletrabalho, é claro, em função de todo esse cenário. Mas o nosso cenário trabalhista, as nossas relações de trabalho, em que muitas delas foram impostas nesse regime de trabalho remoto, acabaram levando, sim, ao desencadeamento de problemas de saúde mental e emocional. Então, a gente tem que estar atento a isso, sim. Saber dar o feedback, levar o feedback para a pessoa, mas não pressioná-los, né? Não pressionar nossa equipe e fazer com que a gente não estresse os nossos colegas, porque o cenário todo externo já é de muito estresse, já é de muita angústia. Então, vamos para o nosso segundo pilar. Pilar das ferramentas e controle. As ferramentas de comunicação, já comentei, são muitas. O WhatsApp, sobretudo, é a que prepondera no nosso dia a dia. Mas as ferramentas de trabalho, pessoal, sistemas, a minha empresa tem sistema, eu trabalho com processo, eu trabalho com documentação física, e agora muitas empresas se viram confusas nesse momento de teletrabalho. E toda a minha parada, tudo que eu geria e consolidava de uma maneira física, que eu assinava um documento no papel e que sem aquele papel a coisa não andava, eu precisei me reinventar. Então, a gente tem sistemas, a gente tem ferramentas, então a gente precisa ter metodologias sistemáticas e sistemas que a gente consiga controlar o trabalho das pessoas, controlar e medir a produtividade, porque todos nós trabalhamos com resultados. Todos nós precisamos entregar alguma coisa com algum prazo, em algum momento, atender a alguma demanda do meu chefe, do meu superior. E aí? E que ferramentas eu tenho, que ferramentas eu posso promover e dispor para os meus funcionários para que a gente consiga mensurar essa atividade, mensurar essa produtividade para continuar atingindo os meus resultados, né? Para que o meu trabalho não pare e que eu consiga, sim, levar os resultados que a minha empresa almeja e aliá-los ao que eu espero também. E aí a gente vai muito ao encontro aqui do terceiro pilar, que é, na minha opinião, o principal deles, que é a liderança. A liderança, basicamente, aqui no ambiente híbrido, ela vai consistir na análise do perfil, ou seja, aquilo que eu comentei na comunicação. Para eu comunicar alguma coisa, eu tenho que saber a melhor forma de comunicar para cada um dos públicos que eu interajo e que eu trabalho. Ter noção desse perfil de cada um dos colegas, para entender, para conversar, para dialogar, para interagir, de modo que cada um entenda aquilo que eu preciso, né? Aquilo que a gestão busca. Um dos aspectos da liderança muito falados e conhecidos é o empowerment, né? É o empoderar a minha equipe, dar a ela autonomia para desenvolver as atividades, fazer com que as pessoas sintam o propósito daquilo que elas estão fazendo, né? Que elas enxerguem um motivo para estarem fazendo aquilo. Então, esse terceiro pilar, ele fecha esse ciclo, e aí eu trago uma frase ali no final do pilar da liderança, para a gente não dar e não pedir coisas para as nossas equipes, para a gente sim dar e pedir causas. Uma letrinha faz muita diferença, porque no momento que o meu funcionário, que a minha equipe entende que ela está fazendo aquilo, que ele está fazendo aquela atividade por uma causa, porque a minha empresa precisa daquilo e ele está aliado com aquele propósito, tudo vai fluir muito melhor. E à medida que eu tiver as ferramentas para que ele desempenhe essas atividades, o mecanismo, o aparelho, o computador, enfim, que eu consiga controlar esses resultados com uma comunicação transparente, eu fecho esse pilar, esses três pilares,
para que a gente consiga gerir pessoas de uma forma extremamente positiva nesses ambientes híbridos. E aí, pessoal, dentro da liderança, não sei se vocês já viram esses 3 Hs da liderança, tá? Isso é um trabalho desenvolvido pela Clara Xi, é uma chinesa que faz inúmeras pesquisas nesse âmbito da liderança, e ela trouxe aqui num artigo dela de 2014 os 3 Hs da liderança que vieram do Craig Waterhoop, que é o CEO da PepsiCo, lá dos Estados Unidos. Ele diz que 3 dimensões de liderança, que a liderança está dimensionada em 3 dimensões. O pensar, a cabeça, head, o heart, coração, que é o sentir, o intuir, e a hand, a mão, que é o fazer. E nós, como bons brasileiros que somos, né, pessoal, numa cultura de produção, de fazer, a gente muitas vezes pensa e já age. A gente vai da cabeça para a mão. A gente pensou numa coisa, a gente já vai lá e faz. Né? Não é assim que funciona na maioria dos casos. Pensou, fez. Pensou, foi lá e executou. E o nosso coração, pessoal, e aquilo que a gente sente, a nossa intuição, a gente está dando voz para ela, a gente está ouvindo o nosso coração, a gente está trabalhando com um propósito naquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente só usa a head e a hand e esquece um pouquinho do heart, né? E para a gente usar o heart, seguir um pouquinho da nossa intuição, pensar, ouvir o nosso coração e fazer. Acaba sendo muito melhor. E no momento que a liderança, que o líder e que o gestor de pessoas dá essa visão para a sua equipe, tem essa visão de trabalho, independentemente se num ambiente híbrido, se num ambiente presencial, no momento que todos, ou grande parte da equipe, está incumbida e envolvida no pensar, no ouvir o coração, na sua intuição e no fazer, a gente consegue, de acordo com a Clara e com o Craig, desenvolver um trabalho com muita maestria e com muita excelência. O André Luiz comentou aqui, excelentes e sábias palavras. Essa aula está sendo gravada, pode disponibilizar os slides, ótimo para ver de novo. Mais uma palestra, uma verdadeira reflexão para as nossas vidas. Obrigado, André. A aula está gravada assim. Depois a Núria passa para nós aqui. Então, pessoal, a liderança é o terceiro e o mais importante dos 3 pilares para a gestão de pessoas em ambientes híbridos. No momento que a gente conseguir entender esses 3 Hs e conseguirmos aplicar em nós e nas nossas equipes, a gente com certeza vai ter um desempenho muito bacana. E aí, pessoal, na pandemia, a gente veio naquela, agora nós temos que mudar o nosso mindset. Não ouviram isso já? Agora o trabalho é remoto, agora a forma de trabalho mudou. Vamos virar essa chave. Vamos agora trabalhar em casa. E se Deus quiser, nós vamos ficar em casa para o resto da vida, trabalhando em casa. Olha a Petrobras aí, dizendo que o trabalho remoto é para sempre. Olha as grandes empresas multinacionais que estão mudando a chave, estão virando essa chave para que a gente trabalhe em casa. Trabalhamos todos em teletrabalho. E o heart set, pessoal. Olha o coração. Lembrem da figurinha aqui anterior. Cabeça, mão e o coração. Então eu trago essa reflexão aqui da gente não pensar só no virar a chave porque eu pensei e executei. Então vamos ouvir os nossos corações também. Ver se é isso mesmo que a gente quer, ver se é isso mesmo que a gente almeja, ver se esses propósitos estão alinhados ao que a gente quer. Então, muito mais do que escolher estar num ambiente presencial ou estar num ambiente híbrido, é fazer aquilo que o nosso coração quer. E aí a gente vai estar muito mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais motivado, muito mais engajado. E a nossa empresa vai estar batendo palmas para nós, porque nós vamos estar entregando resultados
satisfatórios. E o trabalho híbrido, pessoal, então, diante de tudo isso que a gente viu, não é só sobre mudar o local onde se trabalha, mas sobre como se trabalha. A maneira com que a gente trabalha, as ferramentas que a gente precisa aperfeiçoar e evoluir, os métodos de controle, os mecanismos, as nossas formas de comunicação, as nossas formas de trabalho, as nossas rotinas, os nossos horários, como a gente vai trabalhar nesse trabalho híbrido. E aí, pessoal, hoje eu estava bisbilhotando o Instagram e achei essa notícia e eu precisei trazer para cá, agora poucos minutos antes da apresentação. A Forbes divulgou essa matéria do Bill Gates, em que ele diz e alertou que o retorno ao normal não deve vir antes de 2022. Então, certamente, pessoal, o trabalho híbrido, o trabalho remoto, o teletrabalho, eles vieram para ficar. E para isso a gente está num processo evolutivo de toda essa sistemática. E o Anywhere Office, então, mais ainda, mais para frente um pouco, né? E aí, pessoal, também na Forbes, eu achei essa matéria de ontem. Vejam como a gente está num cenário altamente contemporâneo e que se atualiza a todo tempo. Essa notícia foi divulgada ontem na Forbes. 4 coisas que o futuro do trabalho não será em 2021. O primeiro, e é esse que eu vou destacar aqui, diz que o futuro do trabalho não é 100% remoto. Então, aquilo que é a Petrobras, ou que talvez grandes empresas ali em maio do ano passado, com o início da pandemia, já disseram, vamos colocar todo mundo em teletrabalho, isso está rendendo, isso está fluindo, o pessoal está produzindo um monte, estão fazendo hora extra sem ganhar, mas o futuro vai nos mostrar, talvez, uma realidade um pouquinho diferente, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos da interação, nós gostamos do toque, do abraço, do beijo, do carinho, daqueles momentos de cafezinho na copa, como a Valéria falou. Então ali, pessoal, vou ler rapidamente a notícia composta de 2 parágrafos bem simples. A promessa de um emprego distribuído inclui a capacidade de morar em qualquer lugar e ainda trabalhar para a empresa dos seus sonhos. A realidade de estar remoto é muito menos glamurosa e o impacto de longo prazo na saúde da equipe, nos resultados, nas trajetórias de carreira e no poder de ganho permanece desconhecido. Lembram daquelas fotinhos dos 2 cenários de home office que eu coloquei? Uma menina sentada no banquinho, postura adequada, mesa limpa, bem bonita, bacana, e do outro lado, a menina enlouquecida com gato, com cachorro, com quadro caindo, com a casa suja. Então, essa realidade ainda é incerta e a gente ainda está descobrindo isso. Embora seja impossível ignorar os benefícios de horários flexíveis e do controle da própria programação, a necessidade de conexão social, colaboração e criatividade é inegável. E o último parágrafo dessa notícia diz que a carência por certezas levou muitos líderes a assumirem compromissos de longo prazo com novas formas de trabalhar. E a Mala Singh, que é a CPO da Electronic Arts, que é uma empresa de tecnologia, prevê que as empresas que publicaram declarações ousadas durante a pandemia sobre como operar podem ter que rever o curso nos próximos 3 ou 5 anos. Em vez disso, os empregadores estão mudando para um modelo de escritório invertido, que é um híbrido de trabalho individual em seu próprio ritmo e local, juntamente à colaboração e à criatividade. Isso permite o melhor em ambientes flexíveis com a magia do trabalho presencial. Então vejam, pessoal, como a nossa temática é extremamente contemporânea, atual, e a gente tem pesquisas e notícias a todo momento, a todo dia, divulgando a evolução de tudo isso. E nós estamos fazendo parte dessa evolução, né? O futuro, segundo essa notícia aqui, é um trabalho híbrido. É isso que nós estamos conversando aqui. É eu estar momentos na minha residência, aproveitando talvez o meu espaço, a minha concentração, aproveitando que eu um dia preciso estar com meu filho em casa, que o meu cachorro precisa da minha atenção,
mas que num dado momento eu consiga me concentrar, num horário mais flexível, mas que no outro momento eu posso sim estar no meu escritório, na minha empresa, talvez participando de uma reunião presencial, num momento de brainstorming, talvez numa reunião, num momento de brainstorming também híbrido, em que alguns estejam presencialmente numa sala e outros num link de reunião virtual, de Zoom, de Meeting, próprio Blackboard aqui, enfim. Então, nós estamos fazendo parte desse momento, nós estamos fazendo parte desse processo. E o futuro pertence a nós. O futuro somos nós que estamos aqui que vamos conduzir essa nova rotina, esse novo meio, esse novo método de trabalho que a gente está vivenciando. Então, pessoal, dentro de um contexto aí de um trabalho híbrido, eu separei alguns desafios. Começo aqui com desafios tecnológicos e estruturais, falando dos mecanismos, ferramentas, que sem dúvida estão sendo aprimorados constantemente e que a gente vai precisar cada vez mais de sistemas e de mecanismos mais responsivos, mais ágeis, mais interativos, que a gente consiga interagir de forma híbrida. E aí eu dou um exemplo clássico aqui que acontece na empresa onde eu estou trabalhando, que eventualmente eu estou lá no presencial e a gente cria um link para fazer uma reunião e tem pessoas que estão em casa que participam da reunião. E naquele momento, naquela sala que nós estamos ali, as nossas ferramentas não estão 100% adequadas para essa interação. Nunca aconteceu com vocês aquelas interferências de som em que um fala e o outro que está do lado com o notebook está com o microfone aberto e começa a dar aquele bi? Então, pessoal, isso tudo faz parte desse desafio e dessa evolução das tecnologias, para que a gente tenha esses mecanismos que a gente não precise passar por essa dor de ouvido. E quem está com fone de ouvido vai entender o que eu estou falando. Um novo dimensionamento das estruturas físicas, grandes prédios, grandes salas, andares inteiros. Os aluguéis aumentaram muito. E as oportunidades de aluguéis também aumentaram muito, porque as empresas estão reduzindo seus espaços, ou estão alugando espaços de coworking para que eventuais momentos eu alugue uma salinha ali por 1 hora, 2 horas, faça a minha reunião, delibere o que eu precise, discuta aquilo que eu quero, num espaço que eu aluguei só para aquilo. E eu não tenho uma despesa fixa mensal elevada para manter uma estrutura que daqui a pouco eu vou ter colegas em ambientes híbridos. Se eu pensar que metade da minha força de trabalho pode aderir a um formato híbrido, por que eu preciso continuar mantendo um prédio de 10, 15 andares ou um andar inteiro? Eu posso diminuir pela metade. E no dia que eu estou com a metade em casa, eu uso aquele espaço que eu tenho para o trabalho presencial nas dependências da minha empresa. E no outro dia vice-versa, ou na outra semana vice-versa. Então a gente está visualizando essa mudança também nas questões de construção civil, nas estruturas físicas das corporações. E os desafios político-legais, né? A nossa legislação. Ainda que a nossa reforma trabalhista de 2017 trouxe, de modo muito simples e objetivo, que por um lado é bom, porque às vezes a gente tem tanta lei, tanta norma, tanta coisa, que um contradiz o outro e a gente fica com uma grande interrogação na cabeça. E ainda que em 2017 nós tenhamos esse capítulo que trouxe a questão do teletrabalho, a evolução disso vai ser o quê? É a gente ter fatores legais que nos amparem sobre previsão de trabalho híbrido, sobre jornadas, sobre saúde e segurança. Olha o Anywhere Office, eu estou na beira da praia, e se eu cair, vai ser acidente de trabalho, o ODP vai ter que fazer a CAT ou não. O transporte, nós temos a lei do Vale Transporte, que é super antiga, né? Quem vai se deslocar, quem não vai, e como é que fica isso num cenário híbrido? Eu tenho que ter uma escala bem definida, e eu vou saber que no dia tal eu vou dar o Vale Transporte, mas no outro dia não, porque o cara vai estar em casa. Então, todo esse arcabouço de normas, de orientações, e a própria fiscalização disso tudo, né? Não temos mais o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, que assumiu, através
das superintendências regionais do trabalho, e quem é de órgão público é um panorama um pouquinho diferente. Quem vai fiscalizar tudo isso, né? Como que vai se dar essa fiscalização? Desafios sociocomportamentais. E aí, pessoal, somos nós, somos as pessoas. E aí a parte talvez mais complexa de tudo isso, né? Nós e as empresas vamos precisar atualizar as nossas capacidades emocionais, culturais, afetivas. Já estamos trabalhando há 1 ano com um distanciamento que a gente nunca contou e que está fazendo parte do nosso dia a dia. O toque, o abraço, o momento do cafezinho. As nossas jornadas, as nossas experiências digitais vão ter que ser mais acessíveis, colaboradores com menor intelecto ou com um nível de trabalho talvez mais simples, precisam se adequar a essas experiências digitais, elas precisam ser mais acessíveis, tanto para os nossos colaboradores, para os colegas, para os clientes também. E vamos começar a pensar num trabalho mais por entrega do que por hora, né? Por que a gente bate ponto das 9 às 6, se eu num ambiente híbrido, talvez das 6 às 9 da noite, eu produza tudo aquilo que eu não consigo produzir das 9 às 6, né? Então vamos entregar mais resultados, não trabalhar por hora, né? Claro que a gente tem a nossa legislação, e aí volta o outro pilar do desafio, né? Para a gente, toda essa mudança, essa nova rotina de trabalho que a gente está vivenciando, esse futuro todo só vai depender de nós. Então, todos esses desafios e todos esses insights, eu espero que tenham gerado em vocês essa pulga atrás da orelha, tenha deixado em vocês esses pensamentos, essas ideias, para que a gente, como atuantes desse futuro, saibamos e tomemos as melhores decisões. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço a participação, agradeço o convite à professora Denise, à professora Magda. Deixo aqui o meu muito obrigado. Coloquei aqui as minhas redes sociais, meu Instagram, Marcos Ferron, meu LinkedIn, Ferron Marcos, meu WhatsApp aí também para quem quiser, para a gente trocar mais ideias. Fico à disposição de todos e agradeço mais uma vez. Obrigado pela atenção, desejo a todos uma boa noite e abro aqui Marcos. também, claro, para a gente bater um papo. Obrigado, Denise. Bom, boa noite então a todos novamente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a palestra brilhante do Marcos. Tem que registrar aqui que eu fico muito orgulhosa, inclusive, né, que a gente tem uma caminhada juntos aí, né, Marcos? E de trabalho, de estudo, então, muito legal ver que está nesse caminho. Esse tema hoje muito pertinente, muito bacana, né? Fazer toda essa reflexão, conseguir fazer uma contextualização histórica do trabalho e trazer bem o que a gente está vivendo nesse momento. A gente ainda tem muitas dúvidas, né? Essa que é a verdade. A própria Valquíria colocou aqui no chat, disse que ela vive entre 2 mundos, ela é da área pública. Eu acho que tu também, né, Marcos, ali no CREA, vocês são seletistas, mas tem toda uma função ali com a área pública, o gestor ali também, não sei como Isso. funciona. Então, a área pública realmente é um desafio, né? Porque a inovação, de certa forma, tem uma certa dificuldade. E falar de trabalho remoto, falar dessas questões no ambiente público também é um desafio, né, Marcos? Exatamente. Depois, o Hugo falou também que ele faz gestão de saúde pela Universidade Federal, UFSC, não sei qual é a Universidade Federal. É a fundação, né? É a A Fundação de Fundação Saúde. de Porto Alegre, né? Isso mesmo. Isso. Posso dizer que eu trabalho Agora eu estou vendo. Posso dizer que o trabalho tem sido um desafio tanto para as lideranças, em ter que transitar de maneira rápida e dinâmica entre esses processos. Tu quer comentar essa pergunta, Marcos? Não é uma pergunta, uma afirmação. Uma afirmação, Vitor Hugo. Tens toda a razão, é exatamente isso. É um desafio constante, né?
E quem está numa função de liderança, quem está gerindo pessoas, é bem isso. Está sendo tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as comunicações são muito dinâmicas, o WhatsApp é a nossa... A gente acorda e dorme com o WhatsApp, não sei vocês, mas o meu caso aqui tem sido assim, tudo muito rápido, muito dinâmico, e que bom que a gente está preparado para isso, está acompanhando toda essa evolução, está fazendo parte dessa evolução, porque é isso, esse é o nosso caminho, né? E às vezes alguns não gostam muito, tiveram que engolir meio goela abaixo algumas coisas, mas é isso aí, a gente está aí para isso. O papel da liderança é muito importante, e aqueles pilares ali da liderança, sem dúvida, é o que eu destaco. Reforço aqui a questão da gente conhecer, né, os nossos colegas, saber as formas com que a gente trata cada um é um. E o papel do líder é justamente interagir com cada um da maneira com que cada um vai entender, vai absorver, vai ver propósito naquilo que está fazendo, para a gente ter os melhores resultados. A questão da liderança, todas as questões que tu abordaste, eu achei super importante e muito claro. A questão da liderança é eterno um desafio, né? No presencial ele é um desafio e agora, então, no ambiente remoto, no teletrabalho, enfim, conforme a nomenclatura que a empresa vai utilizar, mais ainda, porque daí tu não tem a interação, tu não tem o olho no olho, né? Tu não tem a questão também dessa coisa do sentimento, de conseguir viver um pouco do problema das pessoas, né? E a gente, em administração, a gente brinca, né, que o problema da administração, da gestão são as pessoas, e é verdade, né? Quer dizer, exatamente. Então, com essa o mais complexo. É o mais complexo, porque, na verdade, precisa de interação, precisa de compreensão, precisa de tempo, e as pessoas são diferentes, né? Então, o ambiente de trabalho se tornou mais complexo ainda, e o desafio é maior ainda, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, ou até nesse ambiente meio híbrido, como é o caso ali do CREA, né, que às vezes ele se considera mais público, às vezes se considera mais privado. Bom, eu vou agradecer, então, a palestra do Marcos, colocar à disposição aí de cursos. A Núria já colocou aqui no chat um link para fazer a avaliação da palestra. Colocou também no linkzinho ali também falando sobre, para conhecer, né, a agenda de cursos da MD Cursos. Tem várias palestras, vários cursos, né, que são bem interessantes, que a gente convida todos para conhecerem. E eu coloquei aqui no final também, fazendo um pouquinho de propaganda do nosso fórum Monteiro Lobato, do MBA em RH com ênfase em rotinas trabalhistas e administrativas, que está com as matrículas abertas. Então, quem tiver interesse, inclusive quem estiver participando da palestra, na matrícula terá um desconto aí de 70% e depois de 20% das demais parcelas. Então, fica um convite para vocês conhecerem também o trabalho da MB Curso, não só também de palestra, mas como no Fórum da Missão lá dentro. Eu me desculpo, então, por ter tido um probleminha na entrada, mas quero agradecer a todos. Estou vendo aqui alguns comentários aqui no final. Nós é que agradecemos, né, a oportunidade de ter vocês conectados com a gente. E não esqueçam, então, de fazer a avaliação através do link, que é bem importante para a gente continuar aperfeiçoando o nosso trabalho, aperfeiçoar o trabalho do professor, da MD Curso e de todo mundo que está envolvido nesse projeto. Muito obrigada, então. Marcos, um grande abraço, muito obrigada por ter aceito esse desafio. Pessoal, muito obrigada. Valeu. Legal, Denise, obrigado a todos. E olha o feedback, pessoal. Deem os seus feedbacks aí, que é importante para todos nós. E aproveitem a oportunidade aí do curso da Monteiro Lobato. Sem dúvida, está espetacular. Muito obrigada, gente. Boa noite.